Bom dia, tudo bem? Hoje a gente inicia nosso curso de cálculo. A aula de hoje é limite. O curso poderia, por exemplo, iniciar a partir da aula de hoje. Limites e continuidade. Então, nós vamos trabalhar os conceitos iniciais disso. Vamos pegar essa função, que é uma função definida por partes, que trabalhamos na aula de quinta. 3x menos 6, se x for diferente de 4, e 3, se x for igual a 4, tá? Então a pergunta é, quão próximo de 4 deverá estar x para que f de x difira de 6 por menos de 0,06, tá? Então, essa é a ideia inicial. Então, eu quero saber quão perto de 4 o x deve estar para que a distância de f de x para 6 isso seja menor que 0,06. Tá bom? Essa que é a pergunta. Então, qual é a fórmula da distância entre dois pontos? Que vocês estudaram lá na geometria analítica. Se eu te dou 2 pontos, qual é a fórmula da distância? No plano, como é que é? Como é que é? Vai. A variação do x ao quadrado menos a variação do y ao quadrado. Então, x de q menos x de p ao quadrado mais y de q menos y de p ao quadrado. Aí você tira a raiz disso, certo? Isso é a distância no plano, tá bom? Mas eu poderia ter esses pontos em uma reta, então seria a distância na reta. Se você coloca, por exemplo, sobre o eixo x, você está transformando y igual a 0. Então, se p e q pertencem ao eixo x, então essa parte aqui anula, certo? Então, a distância de P para Q vai ser igual a essa raiz aqui, ó, x de Q menos x de P ao quadrado. Certo? Só que o que está dentro da raiz está ao quadrado e o índice da raiz é 2. Você pode cancelar. Só que você não sabe se essa diferença é positiva ou negativa. Então, a resposta sai o quê? Sai módulo. Tá? Então, a distância de P para Q é o módulo de x de q menos o x de p. Tá bom? Então, essa aqui é a distância. Tá? Então, a distância que a gente vai trabalhar vai ser essa. Ok. Então, já que é essa a distância que nós vamos trabalhar, então eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero que a distância de f de x para 6 seja menor que 0,06. Eu quero saber qual é que deve ser a condição para x, para que isso aconteça. Quão perto o x tem que estar do 4 para acontecer isso? Então, vamos lá. Tu queres que a distância, esse 0,06, seja maior que a distância da f para 6. É isso que tu queres, tá? Então, a distância seja menor que 0,06. Mas olha o seguinte, isso aqui é igual a esse módulo, tá? Módulo da f de x menos 6, certo? Tá bom? Então, isso aqui é igual, tá? Mas quem é a f? Olha, eu quero saber isso perto do 4. Eu não quero saber no 4, quero saber perto do 4. Então, se é perto do 4, então não é no 4, então é perto. Então, é qualquer valor diferente do 4. Se é diferente do 4, a expressão que eu pego é essa expressão, certo? Então, isso aqui é igual a 3x menos 6, 3x menos 6, menos esse 6. Tá? Isso aqui é igual a 3x menos o 12.
Isso aqui é igual. Posso colocar 3 em evidência? Isso aqui vai ficar 3 vezes x menos 4. Tá? Agora, propriedade de módulo. Quando você tem um módulo de um produto, isso é igual ao produto dos módulos. Tá? Isso aqui é igual a módulo de 3 vezes o módulo de x menos 4. Só que o módulo de 3 é o próprio 3. Isso aqui vai ficar igual a 3 vezes o módulo de x menos 4. Tá? Então, olha, 0,06 é maior que 3 vezes isso. Então, 0,06 é maior que 3 vezes x menos 4. Tá? Aí o 3 está multiplicando e é positivo. Eu posso passar dividindo e não altero o sinal porque é positivo. Tá? Quando eu dividir, vai ficar 0,02 maior que x menos 4. Tá bom? Agora você faz o processo inverso. Se você tem isso, você tem isso. Você tem isso, tem isso aqui, depois tem isso, depois tem isso, 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 isso. Tá? Então, o que significa todos esses passos? Significa o seguinte, que dado uma distância, um epsilon, que é igual a 0,06, existe um delta, e esse delta é 0,02, tal que, se a distância de x para 4 for menor que esse delta, que é 0,02, então a distância da f para 6 é menor do que epsilon, e esse epsilon é 0,06. Deu para entender a ideia? Tá bom? Então, em suma é o seguinte, você olha para o gráfico de uma função, imagina que você tem aqui uma função, tá? E você pega aqui um certo ponto, que é o meu ponto P, tá? Aqui é um certo L, você pega uma parte acima de L, você soma uma certa quantidade, que eu vou chamar de epsilon. Então, eu vou pegar aqui L mais epsilon, e vou pegar a mesma quantidade para baixo, isso aqui vai ser L menos epsilon, isso vai dar uma origem a uma faixa, tá? Te deu uma certa faixa, tá bom? A pergunta é, quem é a faixa que você pega aqui em torno do ponto P, tal que a imagem cai dentro dessa faixa que você escolheu? Tudo bem? Então, a ideia é fazer o seguinte, é você pegar esse cara, você pega esse carinha aqui, nota que esse pedaço é menor que esse, então o que é que tu fazes? Tu pega, nota que esse epsilon está determinando quem é o meu delta aqui, então você pega um delta aqui dentro, um tamanho aqui que vai ser P mais delta e P menos delta. Se você pegar qualquer x aqui dentro, qualquer um, menos o ponto P, essa faixa está sendo levada dentro dessa faixa. Tá bom? Essa é a nossa definição de limite. Tá? Então, a nossa definição de limite vai dizer o seguinte. Dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que, se ocorrer da distância de x para p for maior que 0 e menor que delta, isso implica que a distância de f para L é menor que epsilon. E em termos simplificados, isso aqui é, em notação,
em notação, isso significa que o limite da f de x, quando x tende a p, esse limite é L. Tá bom? Essa é a definição do que é limite. Tá bom? Muito bem. Então, isso é o limite, tá? Então, nota que o limite é L, tá? A função não precisa estar definida no ponto P. Pode não estar definida no ponto P. Ou ela pode estar definida e ser um outro valor. Não tem problema, tá? O limite não significa ser o mesmo valor da função no ponto. Não precisa, tá? Então, vamos provar que o limite da função afim é a imagem da função afim no ponto. Então, mostra que o limite de x tendendo a p de ax mais b, a gente quer provar que isso aqui é AP mais b. É isso que a gente quer provar. Tá bom? Então, vamos provar isso. Como é que a gente prova isso? Eu tenho que tenho que te dar um epsilon maior que zero e você tem que achar para mim quem seria o delta, que faz com que isso aqui funcione. Essa é a dinâmica, tá? Então, vamos analisemos a distância. Então, dado epsilon maior que zero, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer epsilon maior que a distância de ax mais b menos AP mais b. Tá bom? Eu já vou te dar o epsilon que é maior do que isso, tá? E eu vou ter que achar quem é esse delta, beleza? Então, olha, isso aqui é a mesma coisa, fazer o jogo de sinal aqui. Isso aqui é ax mais b menos AP menos b, tá? Agora, como a subtração e a soma são associativas, né? A operação da soma é associativa, então eu posso juntar esse com esse e esse com esse. Só que, olha, esse aqui está positivo, esse aqui está negativo. Já posso cancelar aqui. Tá bom? E vou colocar aqui o A em evidência. Isso aqui vai ser igual módulo de AX menos AP. Olha, aqui tem A. Vou colocar o A aqui em evidência, tá? Isso aqui vai ficar módulo de A vezes X menos P. Vamos continuar? Olha, isso aqui é módulo de um produto. Isso aqui, então, é o produto dos módulos. Então, vai ficar epsilon é maior que módulo de A vezes o módulo de x menos p. O módulo de A, o A não é zero, porque é uma função afim. Então, eu posso passar para cá dividido. Como está em módulo, é positivo, não vai alterar a desigualdade. Vai ficar epsilon sobre módulo de A é maior que módulo de x menos p. E é exatamente o que a gente quer, né? Nós queremos saber quem é esse delta, que ele se torna maior do que x menos p, em módulo, tá? Esse delta é quem? É epsilon sobre módulo de A. Se isso aqui acontece, então acontece isso, acontece esse passo, acontece esse e acontece esse último passo, que é o que nós queremos, tá? Portanto, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, onde esse delta é igual a epsilon sobre módulo de A, tal que, se ocorrer que a distância de x menos p for maior que zero e menor que delta, isso implica que ax mais b menos ap mais b, isso é menor que epsilon, tá? Mas isso aí significa, ou seja, que o limite de x tendendo a p de ax mais b, isso é ap
mais b, que era o que a gente queria provar. Tá bom? Então, o limite da função afim é a função afim avaliada no ponto. Tá? Então, a gente acabou de provar o limite da função afim. Muito bem. Então, vamos avançar um pouco. Vamos agora para as propriedades operatórias. O que eu quero dizer com essas propriedades operatórias? Nós acabamos de definir o que é um limite. Tá? Então, a gente já sabe o que é um limite. Claro que a gente precisa fazer exercícios, treinar, exatamente. A gente vai fazer esses treinos ao término da aula. Mas aí a pergunta que surge é o seguinte. Se você já sabe o limite de uma função f, você já sabe o limite de uma função g. A pergunta é, se eu pegar a função f, somar com a função g, será que eu sei calcular o limite dessa soma? Essa é a pergunta. Tá? Eu já sei os limites delas. Se eu pegar elas e multiplicar, será que eu consigo calcular o limite desse produto? Tá bom? Então, essas são as propriedades que a gente vai demonstrar agora. Que a gente chama de propriedades operatórias. Vamos lá. Então, olha, o que eu tenho por hipótese? Eu tenho por hipótese que o limite da f é L e o limite da g é M. Tá? Então, nossa hipótese o limite da f, quando x tende a p, é L, e o limite da g, quando x tende a p, esse limite é M. Tá? Eu quero saber quanto é o limite da soma. Quero provar que o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Então, primeiro, item 1. O que seria lá o limite de x tendendo a p da f de x mais g de x? Essa é a pergunta. O que seria esse limite? Tá? A gente quer provar que esse limite vai dar L mais M. É isso que a gente quer demonstrar. Tá bom? Muito bem. Então, olha, se o limite da f dá L e o limite da g dá M, significa então que, dado epsilon maior que zero, existe um delta tal que faça isso aqui acontecer tanto para f quanto para g. Tá bom? Isso que significa o limite existir. Então, muito bem. Então, vamos lá. Como os limites de f e g existem quando x tende a p, então, eu sei que os limites existem, tá? Olha, então, dado epsilon maior que zero, o que você precisa entender? Que esse epsilon que eu te dou é o tamanho dessa faixa. Tá? Quanto menor for o tamanho da faixa, provavelmente muito menor será o tamanho de delta. Tá? Então, você tem que dar qualquer epsilon que eu te fornecer aqui, você tem que ser capaz de encontrar um delta. Beleza? Então, se eu te dou epsilon, epsilon sobre 2 também é um epsilon. Epsilon sobre 100 também é um epsilon, só não pode ser um epsilon zero. Beleza? E também não vou pegar um epsilon gigante, porque não vai fazer muito sentido. Eu quero pegar sempre coisas pequenas. Tá? Então, dado epsilon maior que zero, existem delta de f maior que zero e delta de g maior que zero. Tais que é isso que eu estou fazendo. Olha, aqui, quando eu te dou o epsilon, tu acha um delta. Certo? E esse delta é para essa função f. O que eu estou identificando ali, que eu estou trabalhando com duas funções. Tá? Então, pode ser que quando você está olhando para as funções, o delta para um é um tamanho, mas o delta para outra função é outro tamanho. Por isso que eu estou identificando como delta de f e delta de g. Vou fazer um desenho aqui para você tentar entender o que exatamente eu quero dizer.
Observa. Suponha que eu tenho uma função que ela é assim. Tá? Bem inclinada. Tá bom? Eu vou pegar aqui esse carinha aqui, vai ser meu ponto P. Tá? E eu vou colocar uma outra função. Uma outra função aqui, que ela vai ser assim, ó. Essa função, tá bom? Agora, eu vou pegar um epsilon. Esse aqui é meu L, tá? Aqui vai ser meu L mais epsilon. Aqui meu L menos epsilon. Tá bom? E vou passar aqui a faixa. Vou passar aqui a faixa. Tá aí as duas faixas. A faixa principal, tá? Vamos pensar. Olha só. Observa o gráfico da função laranja. O gráfico da função laranja, ela só está dentro da faixa nesse trecho aqui, concorda? Sim ou não? Só esse pedaço aqui está dentro da faixa, certo? Então, quer dizer que só esse pedacinho aqui que é levado para dentro da faixa da função laranja. Deu para entender isso? Tá? Vamos olhar agora para essa função azul. Para essa função azul, olha, quem está dentro da faixa? Tudo isso aqui. Essa parte aqui todinha, certo? Então, quer dizer que daqui até aqui, olha, isso tudo aqui faz com que a imagem vá para dentro dessa faixa. Tudo bem? Então, se eu pensasse em termos de delta, você concorda que para a função laranja o delta é bem pequeno? Sim ou não? E agora, para a função azul, o delta não é muito maior? Muito maior. Suponha agora que eu digo assim para você, ó. Consegue para mim um delta que faz com que a função laranja e a função azul estejam as duas ao mesmo tempo dentro da faixa. O que você faria? Eu posso pegar, por exemplo, um delta grandão? Não, porque um delta grandão só faz com que a função azul esteja lá dentro. A função laranja não vai estar. Deu para entender? Agora, se eu pegasse esse delta pequeno aqui, faz com que a função laranja esteja dentro? Sim. Faz com que a função azul esteja dentro? Sim. Então, você saca que basta eu pegar o menor dos deltas? Se eu pegar o menor deles, eu resolvo a parada, porque eu consigo jogar as duas funções lá dentro. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, olha, dado epsilon maior que zero, existem um delta F e existe um delta G. Assim como tem para o desenho aí. Tá? Tais que a distância, primeiro caso aqui, a distância de x para P maior que zero, menor que ΔF, isso implica que a função para L, a distância da função para L, já que está dizendo que o limite da f é L, isso é menor que epsilon. Já que pode ser menor que epsilon, a gente não pode pegar um epsilon cada vez menor? Então eu vou chamar aqui epsilon sobre 2, tá? Tá bom? E a segundo item diz o seguinte, que a distância de x para P, dentro de módulo, menor que ΔG, isso implica que a distância da G, aí o limite da G é M. G para M, isso é menor que epsilon sobre 2. Tudo bem? Isso aqui é o limite da F e esse aqui é o limite da G.
tá? Deixa essas duas hipóteses aí. Isso foi me dado, tudo isso foi me dado, nada disso é novidade, tá? Queremos analisar a distância de f de x mais g de x para L mais M. É isso que a gente quer analisar. Eu quero saber se isso se aproxima muito desse cara. Que eu quero provar que o limite desse é isso. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O que é a distância? A distância é isso aqui, ó. F de x mais... Não vai dar aqui. Vamos lá. Então, a distância da f de x mais g de x menos L mais M. Tá? Isso aqui é a distância da f mais g para L mais M. Tá bom? Aí, vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que f de x menos L mais g de x menos M. Tudo bem? Certo? Tá? Muito bem. Agora, vou utilizar um resultado que eu demonstrei para vocês na aula de quinta, que é desigualdade. Primeiro resultado da aula. Desigualdade triangular. O resultado que eu demonstrei lá diz o seguinte, que se você tem módulo de x mais y, isso é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y, tá? Provei isso aqui na aula, tá bom? Agora, o que é que você tem? Você tem um módulo aqui de... Você pode enxergar isso aqui como uma coisa só e isso aqui como uma coisa só. Essas coisas estão somando, tá? É como se estivesse fazendo o papel do x e do y, estão somando. Isso é menor ou igual que a primeira coisa dentro do módulo mais a segunda coisa dentro do módulo. É isso que eu vou fazer agora aqui. Então, pela desigualdade triangular, isso é menor ou igual que módulo da f de x menos L mais o módulo da g de x menos M. Tá? Ok? Só aplicando a desigualdade triangular. Tá bom? Agora, observa o seguinte. Isso aqui eu tenho. Isso aqui é menor que epsilon sobre 2. Beleza? A segunda parte, essa diferença aqui, essa distância, também tenho. É menor que epsilon sobre 2. Mas isso aqui só acontece se a distância de x para p for menor que ΔF e se a distância de x para p for menor que ΔG. Beleza? Mas eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. O que eu tenho que fazer com os deltas? Tenho que pegar o mínimo dos deltas. Tá? Se eu pegar o menor deles, então, tomando delta igual o mínimo de ΔF e ΔG, aí sim, quando eu pego o mínimo deles, aí sim, esse cara é menor que epsilon sobre 2, mas esse cara é menor que epsilon sobre 2. E isso aqui é igual a epsilon. Beleza? Tá? Então, o que foi que nós fizemos, então? O que nós fizemos é o seguinte, que dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, onde esse delta é igual ao mínimo de ΔF e ΔG, tá? Tal que se a distância de x para p maior que 0 e menor que delta, isso implica que
A distância da f mais g para L menos m, f mais g, para L mais m, isso é menor que epsilon. Ok? Mas o que isso significa? Isso significa que o limite dessa soma é L mais m. Beleza? Tá? Isto significa que o limite de x tendendo a p da f de x mais g de x, isso aqui é L mais m. Mas o que é L? L é o limite da f quando x tende a p. Mais o que é m? É o limite da g quando x tende a p. E está demonstrado o resultado. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Isso você só vê uma vez na sua vida. Você não precisa ver várias vezes. Quando eu digo que você só vê uma vez na sua vida, é porque eu estou supondo que você vai passar e você não vai ver de novo, tá? Você já viu aqui, você vai passar e não vê mais, tá bom? Muito bem. Agora, já sabemos o limite da soma. Vamos atrás agora do limite do produto, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá dando para ter noção já do que é o curso de cálculo? Essa deveria ser a nossa aula 1, tá? Seria essa. Seria assim mesmo a nossa aula 1, tá bom? Vamos lá, então vamos demonstrar agora. Projeta lá, por favor, o slide. Então, propriedade 2. Eu não sei, eu acho que está acontecendo alguma coisa com esse projetor. Está tipo um chuvisco nele. Está estranha a imagem. Vamos ver o produto agora, limite do produto. Então é limite de x tendendo a p, e você tem um produto de funções. A gente quer provar que isso é L vezes M. Tá bom? É isso que a gente quer provar, tá? Vamos demonstrar isso. Vamos lá. Olha, se eu quero provar isso, então vamos fazer o seguinte. Eu preciso analisar a seguinte diferença. Precisamos analisar a distância. Que distância? A distância de f de x, g de x, menos L vezes M. É isso que a gente precisa analisar. Tá bom? A gente quer que essa distância seja menor do que epsilon. É isso que a gente quer provar. Tá? Lembrando, nós já sabemos que o limite da f é L, limite da g é M. A gente já sabe que se eu te dou um epsilon, existe um delta f, existe um delta g, toda aquela parafernália lá que a gente escreveu aqui. Tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar aqui duas parcelas que vão nos ajudar. Vou acrescentar aqui L que multiplica G, menos LM. Vê se você concorda. Olha, você concorda que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Porque o que eu acrescentei aqui, eu coloquei L vezes G, está positivo, e coloquei L vezes G negativo. Então, essas duas coisas se cancelam. Certo? Deixa aí, então. Agora, eu vou aplicar aqui a desigualdade triangular, que é o resultado que foi dado na aula de quinta, que vocês não viram. E eu vou falar isso até o final do curso. Tá? Então, vamos lá. Aplicando a desigualdade triangular, isso é menor ou igual. O mais decepcionante é que só deram 15 likes. Isso foi mais decepcionante.
É isso. Vamos lá. Vamos pegar. É o módulo desse mais o módulo daquele. Então, módulo de f de x, g de x, menos L g de x, mais esse módulo. LG de x menos LM. Tá? Aqui eu estou aplicando a desigualdade triangular. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar G aqui em evidência e aqui vou colocar L em evidência. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual que módulo da G vezes módulo da f de x menos L, mais, colocando L em evidência, módulo de L vezes G menos M. Tá ok? Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você concorda que essa distância aqui ela é menor que um epsilon? Já que ela converge para L, né? O limite da f é L, então isso aqui é menor que um certo epsilon. Qualquer coisa sobre epsilon, você pode adulterar esse epsilon, tá? Você concorda que esse aqui também é menor que um certo epsilon? Um epsilon que você pode modificar à sua vontade, tá? Muito bem. Vamos supor agora, isso vai ser só uma suposição e você pode pensar em outras ideias. A gente vai supor que esse L não é zero. Tá? A gente vai supor isso. Se for zero, depois você pensa como fazer. Mas eu vou supor que ele não é zero. Tá? Então, suponhamos suponhamos que L é diferente de zero, tá? E o que mais? G tem limite, tá? O limite da G, sabemos que o limite da G, quando x tende a P, sabemos que isso aqui é M, certo? É M o limite. Vamos pensar. Vamos pensar aqui. Tá? Suponha que esse ponto aqui é o M. Tá bom? Vou passar uma linha aqui. Suponha que bem aqui, nessa direção, está o P. Tá bom? E agora eu vou desenhar aqui o gráfico da função g. Um gráfico aleatório. Tá? Acontece qualquer coisa. O que é que eu sei? Eu sei que, à medida que a função vai se aproximando de P, o gráfico da g tem que se aproximar de quem? Tem que se aproximar de M. Por quê? Porque o limite é M. Tudo bem? Então, se eu pegar uma faixa aqui bem pequena, tá? Bem pequenininha aí. Tá? Passa uma faixa aí em torno do M. Não importa o que acontece com a função g, mas quando eu estou chegando perto do P, ela tem que entrar na faixa. Ela entra da faixa e não sai mais. Perto do P. Deu para entender? Então, se eu pego a faixa menor ainda, ela tem que entrar nessa faixa menor ainda. Ela tem que estar muito perto desse M, porque o limite dele é M. Tudo bem? Se o limite é M, então quer dizer que essa função é uma função limitada. Ela não pode explodir. Por exemplo, suponha que o limite fosse 10. Perto do P, a imagem dela tem que estar muito perto do 10. Entendeu? Ela não pode, por exemplo, passar de 10,5.
Ela não pode passar de 11, ela tem que estar sempre perto do 10. E ela não pode ser menos que 9,5, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que essa função é limitada perto do ponto P. Então, com esse argumento, você chega à conclusão que isso aqui é limitado. Tudo bem? Perto do ponto P, já que o limite existe. Certo? Se o limite existe, então isso é limitado. Tá? Então, sabemos que esse limite existe, logo, o módulo da G é menor que um certo K para X perto de P. Tudo bem? Ela é limitada. Tá? Tá presa dentro de uma faixa. Tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar agora. Está aqui a função G. A função G aqui é menor que epsilon sobre 2. Mas lembra que eu te disse que esse epsilon poderia ser qualquer coisa pequena? Eu não estou te dizendo lá que o L é diferente de zero? Então eu vou colocar bem aqui. Eu vou colocar epsilon sobre 2 módulo de L. Tudo bem? Vou escrever isso, tá? O que mais? Essa aqui é menor que K, que eu escrevi ali, tá? Depois você pensa quem pode ser esse K. Dá para você determinar uma cara para ele, tá? Então quer dizer que essa aqui, você pode dizer que ela é menor que epsilon sobre 2 vezes K. Tá bom? Então, olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui é menor. Isso aqui é menor que... O módulo da G é K. É menor que K. Certo? Esse cara, tá aqui ele, é menor que epsilon sobre 2K. Tudo bem? Mais módulo de L. Esse cara, ele é menor que epsilon sobre 2 módulo de L. Beleza? Olha o que eu vou fazer aqui. Vou cancelar o K. E eu vou cancelar o módulo de L. Vai sobrar o quê? Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Que dá epsilon. Beleza? Isso só acontece se eu pegar o mínimo entre ΔF e ΔG. Então, tomando delta igual ao mínimo entre ΔF e ΔG, teremos F de X G de X menos L vezes M, isso menor do que epsilon. Ok? Mas o que é isso? Isso é limite da F de X com X tendendo a P, vezes G, isso está dando L vezes M. Mas o que é L vezes M? L vezes M é o limite da F quando X tende a P vezes o limite da G quando X tende a P. O que foi que nós provamos? Que o limite do produto é o produto dos limites. Beleza? Ficou claro isso? Então, de agora em diante, se você tem duas funções e você sabe o limite das duas, se você quiser somar as duas, você sabe calcular esse limite. Se você quiser multiplicar as duas, você também sabe calcular esse limite. Deu para entender? Tá? Então, isso nós já sabemos. Tá? Muito bem. O limite do quociente eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer o limite do quociente? Projeta lá, por favor.
Por que eu não vou fazer o limite do quociente? Porque o limite do o quociente é uma multiplicação. É só você pensar a função f vezes 1 sobre a função g. Então é um produto. Então se você sabe a demonstração do produto, você sabe o limite do quociente. Tá? Vamos para a definição do que é uma função contínua. Então, função contínua. Função contínua é o seguinte, dizemos que f é contínua em x igual a p se dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x para p, isso implicar que a distância da f para f de p, isso é menor que epsilon. Tá? Olha o que nós estamos modificando na definição de limite. Na definição de limite, o que nós tínhamos aqui, bem aqui, era L. Na definição de função contínua, o que aparece aqui é a imagem da função no ponto. Beleza? Então, função contínua é limite da função quando x tender a p, é só você calcular o f de p. Então, isso é maravilhoso, porque se eu te digo que a função f ela é contínua, e eu te dou uma função contínua e digo, calcula esse limite, aí você olha assim, peraí, essa função é contínua? Se essa função é contínua, basta eu pegar ela e substituir o p na variável dela, que esse é o valor do limite. Beleza? Então, vamos lá. Função contínua, o limite existe, e esse limite é o valor da função no ponto. Isso que é função contínua. Tá bom? Muito bem, muito bem. Eu vou deixar vocês respirarem um pouquinho, daqui a pouco a gente demonstra esses dois outros resultados, tá? Respirem. Vamos fazer questões. Vamos fazer exercícios. Só lembrando que sexta-feira você tem prova. E cai limite. Né? Primeira questão, para quem for fazer as 3 questões, primeira questão são 3 questões de limite. Tá? 3 questões de limite, e a primeira questão vale 4,5 pontos. Ou seja, 1,5 para cada questão. Ou seja, é impossível você tirar menos de 4,5 na sua prova. Porque você vai acertar as 3. É fácil demais. Tá? Vamos lá. Primeira questão. F de x é 2x se o x for menor ou igual que 1 e é 1 se o x for maior que 1. A pergunta que eu faço, f é contínua em x igual a 1? Essa é a pergunta. Tá? Ela é contínua no 1? O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Você tem que calcular o limite da função quando x tende a 1. Se esse limite existir e a resposta for f de 1, então a função é contínua. Deu para entender? Tá? Função contínua quer dizer o seguinte, a implicação geométrica disso é a seguinte, que você vai desenhando o gráfico dela e você não precisa tirar o giz do quadro, não precisa tirar a caneta do papel. Beleza? Não tem saltos, não tem buracos, não tem nada disso. São linhas contínuas. Tá bom? Então vamos lá.
Vamos desenhar esse gráfico. Olha, essa função ela é o seguinte. Se for maior que 1, então o gráfico é 1. Então você pega aqui o 1. Se for maior do que 1, o gráfico é 1. Então vou colocar aqui bola aberta. Então o gráfico é isso aqui. Tudo bem? Se for maior que 1. Tá? E se for menor ou igual que 1, o gráfico é essa função linear. Então, no igual serve. Pega o 1, substitui aqui. 2 vezes 1 é 2. Opa, a imagem deu esse ponto. E essa função linear, ela é o quê? Não é uma reta? Passa por onde? Pela origem e por esse ponto. É só ligar os pontos. Certo? Diga. Opa! Por que vocês não me corrigem antes? Volta. Vamos lá. Ó, substitui 1 aqui. 2 vezes 1 é 2. Então é aqui em cima. Enquanto eu estou fazendo, alguns olhando assim, ele está doido. A imagem é aqui em cima. Então deixa a bola aberta aqui. Deixa a bola aberta. Pintado bem aqui. Outros dizendo, tão jovem. Aí tem que ligar esse ponto com isso, certo? Aí você liga aqui. Então, esse é o gráfico. Tudo bem? Tá certo agora? Tá. Então, esse é o gráfico. Beleza? Eu te pergunto. Se você estiver caminhando pelo lado direito, a sua função está indo para onde? Para 1. Se você está caminhando pelo lado esquerdo, a sua função está indo para onde? Para 2. Você acha que a função é contínua? Não é contínua. Ok? Ela tem um salto aqui, ó. Ela não é contínua. E a gente vai melhorar essa resposta quando a gente vê na próxima aula limites laterais. Tá? Que é exatamente o que eu estou te falando. Beleza? Ela não é contínua no 1. Outro exemplo. Projeta lá. Exemplo 2. Esse exemplo 2 é lindo. Vamos lá. Olha. A função ali. A função ela é o seguinte. Ela é a função identidade se por acaso o elemento que você pega é um número racional. E ela é menos a identidade se o qual você pega não é racional. Tá? O gráfico dessa função ela seria uma coisa assim. Não tem como desenhar esse gráfico, tá? Eu estou só colocando aqui o que seria o esboço dela, desse gráfico. Uma coisa assim. Tá? É uma coisa pontilhada aqui e uma coisa pontilhada aqui. Só tem ponto aqui se o cara que você pega é racional. Se você pega irracional, então ele está aqui. Beleza? Esse é o esboço gráfico. A pergunta é, essa função é contínua? Você pensa assim, quando eu vou caminhando aqui, eu tenho que pular, pular, pular. Sempre fazer isso, certo? Nunca fica numa linha. Beleza? Então ela não é contínua em nenhum canto para cá. Será que ela é contínua em algum canto? No 0. Único ponto de continuidade. 0. Diga. É o seguinte. Para eu pensar assim, a função, será que ela é contínua aqui? O que tu tens que fazer? Pega uma faixa em torno desse ponto. Tá? Aí tu tens que te perguntar. No domínio, tu consegue alguma faixa que todo mundo vai lá dentro? A resposta é não. Porque qualquer faixa que você pega aqui sempre tem um número irracional. E se ele é irracional, a imagem está aqui embaixo. Deu para entender? Então, todos os caras que você pega fora da origem, vai acontecer essa explicação que eu te dei. Tá? Mas agora, se você pegar a origem, o 0, ele é a imagem do próprio 0, porque o 0 é racional.
Tá? Mas se eu pegar uma faixa em torno do zero, uma faixa pequena em torno do zero, eu vou pegar uma faixa pequena no eixo x também em torno do zero. Então, por mais que ele vá uma hora para cima e uma hora para baixo, ele vai ficar dentro da faixa. Entendeu? Então, o limite é zero. Tá? Então, nesse ponto, a função é contínua. Único ponto de continuidade. O resto ela é descontínua em todo ponto. Então, se eu peço para você, me dá o exemplo de uma função que ela só é contínua em um ponto e no resto do seu domínio ela é sempre descontínua. A resposta é essa. Diga, oi? O nome dessa função? Não, não tem nome para ela. Tá? Você pode fazer isso com qualquer tipo de função. Tu pode colocar, por exemplo, uma parábola para cima, uma parábola para baixo. Tá? Tá bom? Muito bem. Próximo exemplo. Até agora ainda não apareceu exemplo de conta. Ah, essa terceira é bonitinha. Se fosse você, eu prestava muita atenção na terceira. Não sei porquê, mas eu prestaria atenção nela. Olharia para essa terceira com muito amor e carinho, né? Eu ia refazer essa questão em casa, mas só se eu fosse vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, f de x é igual a raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, isso se o x é diferente do 3. Tá? E ela é L se o x for 3. Tá bom? Aí eu peço assim para você, ó, essa é a função. Quem deve ser o L para que essa função seja uma função contínua? Essa é a pergunta. Tá? Então, o que tu tens que fazer? O que é uma função contínua? É assim, limite da f quando x tende a quanto? O L não acontece no 3? Então, quando x tende a 3, isso tem que dar f de 3. Tudo bem? E eu tenho que fazer com que esse f de 3 seja o L. Então, é isso que eu tenho que descobrir. Quem é f de 3? Quem deve ser L? Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular esse limite. Tá? Então, vamos lá. Limite da função quando x tende a 3. Olha, o x tende a 3. O x é 3? Não, x não é 3. Se o x não é 3, então, isso aqui é quando o x é 3. Esse aqui é quando o x não é 3. Então, é isso aqui, ó. Então, eu peguei esse cara e escrevi aqui. Raiz de x menos a raiz de 3, x menos 3. Tudo bem? Eu vou atrás agora desse limite aí. Tá? Esse limite é igual... O que você acha que eu faço aqui para resolver um limite desse? Oi? Como se resolve? Se eu pegar o 3 e substituir aqui, vai dar raiz de 3 menos raiz de 3 em cima, que vai dar 0. Não é problema. Só que o problema é que dá 3 menos 3 embaixo, que é 0. É problema. Ok? O que eu faço? Eu escutei outra coisa. Qual foi a outra dica? Multiplicar pelo conjugado. O que é conjugado? Eu vou multiplicar por esse em cima e embaixo com o sinal trocado. Certo? Então, raiz de x mais raiz de 3 dividido pela raiz de x mais raiz de 3. Tá? Isso aqui é igual limite de x tendendo a 3, produto da soma pela diferença. O que é isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de x ao quadrado dá quanto? X. Por quê? Porque o quadrado cancela com a raiz. Mas e o módulo? E o módulo? Como está indo para 3,
Ele é positivo, ele está perto do 3. Beleza? Então não preciso do módulo. Ok? Então, raiz de x ao quadrado é x menos raiz de 3 ao quadrado é 3. Isso tudo dividido por x menos 3, raiz de x mais raiz de 3. Beleza? E agora o que é que eu faço? Pachaco, né? Aí prossigo, né? Esse resultado a gente vai provar daqui a pouco. De que quando eu faço essa simplificação, eu mantenho o limite. Tá? Daqui a pouco a gente prova esse resultado. Isso aqui é igual limite de x tendendo a 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Certo? Quanto é esse limite? Isso aqui não é uma função contínua? Por quê? O x só não pode ser positivo? Posso somar isso sempre? Sempre posso, isso nunca vai dar zero, concorda? Então isso é uma função contínua, tá? Então, substituir o 3 aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que dá 1 sobre 2 raiz de 3. Pronto, você acabou de resolver um limite na sua vida. Tá bom? Então tem limite sim na vida. Você tem que aprender a dar limites para as coisas, tá? Então, tá aqui, ó. Esse limite é o valor do limite dessa função quando x tende a 3. Mas eu preciso que isso seja o f de 3. E o f de 3 tem que ser o L. Então, quem é que tem que ser o L? 1 sobre 2 raiz de 3. Tudo bem? Então, esse tem que ser o L. Se esse for o L, está resolvido o meu problema. A função é contínua. Ficou claro? Tá bom? Muito bem. Vamos fazer a próxima. Essa função é linda, a função 4. Ela é linda, 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 linda. Na primeira vez que eu dei aula aqui no Projeto Newton, eu coloquei ela na prova. Quase ninguém acertou. Aí, eu disse que eu não ia mais colocar ela na prova também, só de raiva. Mas é bonitinha ela, vocês vão ver. Vamos lá. Eu quero saber onde é que essa função não é contínua. Tá? Então essa função é a seguinte. F de x igual a x menos a função maior inteiro. Tá? A função maior inteiro, ela é o seguinte. Ela tem que pensar qual é o maior número que é menor ou igual que x, que é um número inteiro. É isso que você tem que pensar. Pensa assim, ó. Vou pegar só o x, tá? A imagem do x. Pensa comigo, não é identidade? Então é esse gráfico aqui. Tá? Esse que é o gráfico da função x. Agora da função maior inteiro. Como é que é? Tenta entender comigo a função maior inteiro. Olha lá. Vou marcar aqui o número 1. Vou marcar aqui o número 2. E vou marcar aqui o número 3. Tá bom? Só isso. Olha, de 0 até 1, sem chegar no 1, não quero 1, mas de 0 até 1, qual é o maior número inteiro que tem aí? De 0 até 1, não cheguei no 1. Qual é o maior número inteiro? Inteiro. É o 0. Então a imagem é 0. Então o gráfico é isso aqui, ó. Tá? Quando eu chegar no 1, o 1 não é inteiro? Então a imagem do 1 é 1. Então aqui vai ficar a bola aberta e vai aqui para o 1. Porque o 1 é inteiro. Então a imagem do inteiro é o próprio inteiro. Agora, de 1 até 2. Não cheguei no 2. De 1 até 2. Qual é o maior inteiro aí dentro? 1. Então a imagem é isso aqui, ó. Beleza? E no 2, aberto, porque a imagem de 2 é 2. Tá bom? Então o gráfico dessa função é a função escada. Tá bom?
Então, bem aqui aberto também, ó. Aí fecha aqui, aí aberto, fecha. Então, o gráfico dessa função é esses degraus aí, tá bom? De forma que o início do degrau faz parte do degrau e o final não faz. Tá? Muito bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero pegar essa menos essa. Não é isso a função? Vou subtrair as duas. Aí a gente consegue enxergar o gráfico. Bora ver se a gente consegue enxergar. Vou marcar aqui. 1, 2, 3. Vou marcar aqui 1. Olha lá. Olha. Aqui no 1. No 1 dá 1, certo? Olha, de 0 até 1. Não cheguei no 1. Tá bom? O gráfico é isso. E o gráfico desse é aqui no 0. Se eu fizer esse menos esse, isso aqui não é 0? Então você concorda que esse menos esse não vai mudar nada? Sim? Tá bom? Então é só isso aqui o gráfico. Então o gráfico é isso aqui. Deixo aqui bola aberta e vou ligar aqui os dois. Tá bom? Agora vamos lá. De 1 até 2. O 2 vai no 2. É esse trecho agora, hein? Ele não está aqui no 1? É esse trecho. Agora, de 1 até 2. Isso aqui não é 1? Então vai ser esse menos 1. Se eu pego o gráfico e subtraio uma unidade, o que acontece com o gráfico? Ele desce quanto? Uma unidade. Então esse cara não estava no 1? Quando ele descer, ele vai no 0. Então o gráfico é isso aqui, ó. Tudo bem? Você pensa o resto, vai continuar assim. Então, esse é o gráfico dessa função. Beleza? Eu te pergunto, essa função é contínua? Vamos lá. De 0 até 1, sem chegar no 1, é contínua, certo? Mas quando chega no 1, ela tem um salto. Então, de 1 até 2, sem chegar no 2, é contínua. Mas quando chega no 2, tem salto. Beleza? Então, como é que você vai dizer onde a função não é contínua? Ou onde ela deixa de ser contínua? Como é que você vai dizer? Nos inteiros. Tá? Então, f não é contínua. Não é contínua em z. Ela é contínua em r menos z. Tá? Em z ela não é contínua. Ficou claro? Tá? Muito bem. Beleza. Olha lá. Comparando as definições de limite e continuidade. Olha lá. Do lado direito, dentro do módulo, lá no final do módulo, você tem L. Do seu lado esquerdo, você não tem L, você tem F de P. Tá bom? Então, o limite, ele pode existir sem a função estar definida no ponto. Já para a função contínua, o limite é o próprio valor da função no ponto. Essa é a distinção. Tá? Então, para a função ser contínua, ela tem que estar definida no ponto, o limite tem que existir, e esse limite tem que ser o valor da função no ponto. Essas são as características de uma função contínua. Tá? Exemplos de funções contínuas. Quais são? Funções polinomiais, funções racionais, funções exponenciais, trigonométricas, potências, logarítmicas. Olha que notícia boa. Quase todas as funções que você já ouviu falar são contínuas. Então quer dizer que quando eu pedir para você calcular o limite de uma função contínua, basta você pegar o ponto e substituir na função que acabou. Não tem mistério. Tá? E aí tem um monte de limites para a gente fazer, que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos primeiro demonstrar os resultados aqui. Os dois resultados que estão faltando, aí a gente faz os exercícios. O primeiro teorema aí é o teorema da conservação do sinal. E o segundo teorema
É o teorema que garante a simplificação no limite. Tá? Olha lá, o primeiro teorema diz o seguinte, que se você tem o limite da função, limite de f de x, quando x tende a p, esse limite é L, e se esse L for maior que zero, então ele quer que tu prove que existe um delta, tal que a função vai ser maior que zero. Tá? Então vamos lá, vamos demonstrar isso. Olha só. Se o limite da função é L, isso significa o seguinte, que dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que a distância de x para p maior que zero, menor que delta, isso implica que a distância da função para L, isso é menor que epsilon. Certo? Essa é a definição de limite. Eu quero provar que a função vai ser também maior que zero. Tá? Como esse epsilon ele é escolhido, eu posso te dar um epsilon igual a L. Certo? Então, ó, em particular, podemos tomar epsilon igual a L, tá? Já que o L é um número positivo. Assim, existe delta maior que zero, tal que a distância de x para p maior que zero, menor que delta. Isso implica que a distância da função para L é menor que L. Beleza? Vamos pensar o que isso significa. Olha lá. O que você precisa saber? É o seguinte, ó. Está aqui sua função f. Vou colocar aqui L. Esse cara aqui de L, tá? Bem aqui, vou colocar L mais epsilon, e aqui L menos epsilon. Tá bom? Tudo bem? Agora pensa o seguinte. Pensa que você quer que a sua função f esteja aqui dentro, certo? Eu estou olhando só para a imagem, tá bom? Tu queres que a f esteja aí dentro. Tá? Eu só garanto que a f está aí dentro se quando eu medir a distância da f para L, essa distância tem que ser menor que o quê? Que epsilon. Tá bom? Então, a distância da f para L, isso tem que ser menor do que epsilon. Beleza? Tá? Então, isso aqui, vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Que a f... Olha, a f, ela não é uma coisa que é menor que L mais epsilon? Ela é menor que L mais epsilon. E ela é maior que L menos epsilon. Tudo bem? Maior que L menos epsilon. Beleza? Mas olha, quem foi o epsilon que eu escolhi? Foi L. Certo? Então eu vou substituir aqui agora. Tá? Mas o epsilon é igual a L. Então vai ficar aqui, ó. L menos L é menor que F menor que L mais L. Certo? L menos L é 0. Tudo bem? Olha o que a gente mostrou. Que a f é maior do que 0. E isso acontece quando eu estiver nessa condição. Então, quer dizer que a função é positiva. Foi o que a gente acabou de... que a gente queria provar. Tudo bem? Beleza?
Tá? Muito bem. Então, a gente conseguiu provar que se o limite é positivo, então a função, sim, ela também será positiva perto do ponto que eu estou querendo me aproximar. Próximo resultado é o resultado que nós já estamos utilizando. Mostra lá, por favor. O resultado que nós já estamos utilizando é o seguinte. Se existe um R maior que zero, tal que duas funções, f e g, elas são iguais para todo x, nesse intervalo aqui, ó, P menos R, P mais R, e eu não quero no ponto P, tá? Então, menos o ponto P. Projeta lá, por favor. Então, essas duas funções são iguais, e ainda, o limite da G, quando x tende a P, esse limite existe. Tá? Isso tudo é hipótese. Então, a conclusão, a nossa tese, é que o limite da f, quando x tende a P, esse limite também existe, e esse limite é o próprio limite da G. Tá bom? Então, esse que é o nosso resultado. Tá? Então, olha o que eu estou te dizendo aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte. Estou querendo dizer o seguinte. Ó, suponha que eu tenho aqui uma função f. Tá? E suponha que eu tenho aqui uma função g. Tá bom? Tá aí as duas funções. Tá? E eu vou pegar aqui um ponto P. Tá bom? O que é que eu quero dizer para você? Eu quero dizer o seguinte, que perto desse ponto P, P mais R e P menos R, nessa região aqui, ó, tá bom? Nessa região, as duas funções são idênticas. Tá? Fora delas, fora dessa região, não importa. Elas podem ser bem diferentes. Tá? E o que mais eu tenho? Eu tenho o seguinte. Essas duas funções são idênticas nessa região. Eu sei que o limite de uma delas existe. Basta eu saber isso. Se eu souber que o limite de uma delas existe nesse ponto P, nesse ponto que está aqui dentro, onde as duas são iguais, então o limite da outra também existe. E é a mesma coisa. Tá? É isso que a gente quer fazer. Tá bom? Muito bem. Então, o que eu quero provar? Eu quero provar o seguinte, ó. Quero provar que esse limite é igual a esse limite. Tá? Então, vamos dizer quem é esse limite primeiro. Como o limite da g de x com x tendendo a p existe, seja m esse valor. Porque ele está dizendo para a gente que ele existe. Tá? Então, seja m esse valor. Assim, o que significa o limite existir? Se o limite existe, assim, dado epsilon maior que zero, existe um delta, que eu vou chamar aqui delta de g maior que zero, tal que, se a distância de x para p for menor que ΔG, isso maior que zero, isso implica que a distância da g
para esse m, isso é menor do que epsilon. Tá bom? Essa é a definição de limite. Tá? Eu sei isso. Tá? O que eu quero provar? Queremos provar que o limite da f existe. Queremos provar que o limite da f de x, quando x tende a p, a gente quer provar que isso é m. Tá bom? Isso que a gente quer provar. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, para eu provar que o limite de uma função é um certo valor, eu tenho que medir a distância da função para esse valor. E tenho que mostrar que essa distância é menor que epsilon. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer. Então, olha lá. Então, qual é a distância da função para esse m? Essa é a pergunta. Eu tenho que provar que isso é menor que epsilon. Tá? Vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que f de x menos g de x mais g de x menos m. Tudo bem? Dentro desse módulo, eu acrescentei a g e tirei a g. Então é a mesma coisa, certo? Agora eu vou aplicar aqui a desigualdade triangular, que é o resultado que vocês não assistiram da aula de quinta-feira, né? Então eu vou aplicar o módulo desse cara mais o módulo desse cara. Tá bom? Vai ficar assim, ó, módulo da f de x menos g de x mais o módulo da g de x menos m. Beleza? Tá bom? Agora vamos pensar o seguinte. Pensa comigo. Olha lá. Esse cara não me remete ao limite da função g? Esse cara, ele é menor do que epsilon. Certo? Ele é menor do que epsilon. Tá? Esse cara, f menos g, a f e a g, elas não são iguais? Mas elas são sempre iguais? Não, elas não são sempre iguais. Elas são iguais em um trecho, não são? Onde? De P menos R até P mais R. Certo? Isso aqui só acontece se a distância de x para P for menor que ΔG. Essa igualdade só acontece se a distância de x para P for menor do que R. Tudo bem? Agora, suponha que eu quero que aconteça isso e isso. O que eu tenho que fazer com R e ΔG? Igualar o mínimo deles. Se eu pegar o mínimo deles, acontece os dois ao mesmo tempo. Deu para entender? Tá? Então, tomando delta igual o mínimo entre R e ΔG, se eu fizer isso, isso aqui vai ser menor que... Esses caras não serão iguais? Isso vai dar zero. Mais... E esse cara dá o quê? Epsilon. Então, deu. Portanto, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, onde esse delta é igual ao mínimo entre R e ΔG, tal que, se tivermos x menos P maior que zero, menor que delta, isso implica que módulo da F menos M é menor do que epsilon. Mas isso é limite de F quando x tendendo a P, isso é M. Bingo, está provado o resultado. Beleza? Então,
nós podemos sim fazer o processo de simplificação. Quando a gente faz aqueles processos de racionalização e simplifica, a gente está fazendo assim, ó, não é a mesma função, mas elas são iguais a menos de um ponto. Mas se é só um ponto que difere, o limite de uma existe, então da outra também existe. Ao invés de eu trabalhar com uma que eu não sei, eu trabalho com uma que eu sei. Deu para entender? Então, essa que é a ideia que a gente faz. Vamos lá. Primeira questão. Observa. Vocês fazem de cabeça. Primeira questão. Que função é essa que está na primeira questão? Função quadrática, que é uma função polinomial. E toda função polinomial é contínua. Se é contínua, o limite, como é que você calcula? Pega o ponto e substitui no x. 2 ao quadrado dá 4. 5 vezes 4, 20. Deixa aí. 6 vezes 2, 12 negativo. 20 menos 12, 8. 8 com mais 2, 10. Tem como errar isso na prova? Sempre tem. Sempre tem. Para não dificultar, eu não coloquei função quadrática, eu coloquei uma afim. Já é 1,5 garantido. Como? Como que vai errar? Não sei. Vou ter que ligar para a mamãe para saber isso. Letra B. Já fizemos em menos de 1 minuto, não foi? Em menos de 1 minuto. Já fizemos a primeira. Segunda. Essa função é o quê? Função racional. Toda função racional é contínua. Esse 3 faz parte do domínio? Sim. Então o que é que tu vai fazer? Pega o 3 e substitui lá e acabou o problema. Qual é a dificuldade? Aí tu deve estar pensando, escuta, professor, por que tu fizeste toda essa desgraça no quadro, então? É porque está justificando tudo que a gente está fazendo agora. Tá? É isso que a gente está fazendo. Letra C. Função exponencial. Ela é o quê? Contínua. O que é que tu vai fazer? Pega o menos 1 e substitui lá. Qual é a dificuldade de fazer o jogo de sinal? Se tu não sabe isso, perde. Aí não dá, né? Então a resposta vai dar E. Acabou. Já fizemos 3, não deu nem 2 minutos ainda. Vamos para a quarta. Letra D. Função trigonométrica. É contínua? Sim. O que é que tu vai fazer então? Pega o 0 e substitui. Quanto é o seno de 0? 0. Acabou. Já fizemos 4 questões. Letra E. Como é que tu vai fazer a letra E? Tu vai substituir o x por P? Já quer reprovar cedo assim? Nós já fizemos esse. Já fizemos, só que a gente colocou um 3 lá, não foi? O que é que tu tens que fazer aí? Multiplicar pelo conjugado. E vai simplificar, pachaco, porque tu demonstrou o resultado. Né? Então pronto, está resolvido. A resposta vai dar 1 sobre 2 raiz de P. Acabou. Próxima, letra F. Como que tu vai fazer isso? Que tipo de função é essa? Função racional. Se é função racional, esse 3 racional é contínua? Esse 3 faz parte do domínio? Faz ou não? Faz. Então o que é que tu tem que fazer? Pega o 3 e substitui lá e acaba. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 deu 0 em cima e embaixo deu 6. A resposta é 0. Acabou, já fizemos 2, 4, 6. Outra questão. Vamos fazer a H. H. X² menos 9 dividido por x menos 3. É racional? Sim ou não? Sim. O 3 faz parte do domínio? Não. Então tu tem que aplicar esse resultado. Né? Então vamos aplicar esse resultado. Rapidinho. Como é que tu vai fazer? Olha lá. Limite de x² menos 9, x menos 3, com x indo para 3. Isso aqui é a mesma coisa que limite de x indo para 3. X² menos 9, a mesma coisa que o quê? X menos 3 vezes x mais 3. Certo? Isso tudo dividido por x menos 3. Por esse resultado que a gente acabou de provar, eu posso cortar isso aqui. Isso aqui é igual limite de x indo para 3 de x mais 3. Isso dá quanto? 6. Acabou.
Já fizemos 7 questões. Próxima. Letra I. Como é que faz aí? Que tipo de função é essa? Não é racional, porque tem trigonométrica lá em cima. Não sei que tipo de função é essa. É uma operação entre funções, né? A função de cima é contínua no zero? É ou não? Embaixo eu posso substituir zero? Posso. Então essa função é contínua. Então o que eu tenho que fazer? Pego o zero e substitui lá. Substitui então. 2 vezes 0 dá quanto? 0. Cosseno de 0 é quanto? 1. Só que tem um menos na frente. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. Em cima deu 0. E embaixo? Vai dar menos 1. Qual é a resposta? 0. Acabou. A gente só fez uma conta e já resolvemos 8 questões. Letra K. Como é que tu vai fazer a letra K? Tu pode pegar o 2 e substituir? Não, por quê? Vai dar 0 em cima e vai dar 0 embaixo. Mas a gente fez essa questão na aula passada. Na verdade, a gente não fez na aula passada. Vou mostrar um momento de mágoa. A gente fez essa questão na aula de quinta. E tu não vieste, Perte. Tu não vieste. Na aula de quinta tá lá. Se tu for ver, pois eu não vou fazer. Não vou fazer porque está feito lá. Tu vai ver, tu vai procurar. Né? Próxima. Outra questão. J. Pega o menos 1. Isso, que tipo de função é essa? Função racional. Terminou? Ainda não? Função racional. Mas em cima, eu posso substituir menos 1? Vai dar quanto? 0. E embaixo? Também dá 0. Então não faz parte do domínio. Então não posso pegar e substituir. O que é que tu vai fazer? Eu vou gritar. Divisão de polinômio, pequeno. Que a gente fez na aula de quinta. Né? A gente fez. Então vamos lá. Então, olha, vamos pegar o de cima. X ao cubo mais 1. E vou dividir por x menos a raiz. X menos a raiz vai ficar x mais 1. X ao cubo dividido por x dá x quadrado. Isso vezes isso dá x ao cubo, vai ficar menos x ao cubo. X quadrado vezes 1 dá x quadrado, vai vir menos x quadrado. Cancela, vai ficar menos x quadrado mais 1. Isso aqui vai dar menos x. Vai dar menos x quadrado, vai vir mais x quadrado. Menos x vai vir mais x. Cancela, vai ficar x mais 1. Isso dividir por isso dá 1. Ok? Então, volta lá, por favor, projeta lá. Então vai ficar limite de x ao cubo mais 1 dividido por x quadrado menos 1, com x tendendo a menos 1. E isso é a mesma coisa. Esse cara de cima, x tendendo a menos 1, esse cara de cima é x mais 1 vezes isso. X quadrado, pode projetar aqui agora. Menos x mais 1. Pode projetar o quadro, por favor. E x quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. O problema não é que é menos 1? Menos 1 faz com que isso dê 0 e isso dê 0. Mas olha, pelo resultado que a gente provou, você cancela esses dois caras. Certo? Substitui agora aqui, vai dar menos 2. Substitui aqui. Esse com esse vai dar 2. E esse vai dar 1. Então vai ficar 3 por menos 2, que vai dar 3 dividido por menos 2. Essa é a resposta. E acabou. Fizemos quase 10 questões de limites. A gente demonstrou todos os resultados. Então, estudem, façam questões, tá bom? Na sua prova tem limites, tem continuidade, tá? E bom descanso para vocês de 5 minutos, tá? Tchau, tchau.